Fala família, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de número 3 do mês vocacional, mês dedicado às vocações. Hoje, um dia dedicado à vocação religiosa. Hoje no nosso canal temos a alegria de conversar com uma vocacionada especial, a irmã Eva Albuquerque, da Congregação das Irmãs Reparadoras do Coração de Jesus. Nossa conversa faz parte dessa série dedicada às vocações e hoje a vocação religiosa. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história, seu chamado e como vive a sua fé e missão no mundo atual. Prepare-se para se inspirar com um testemunho de dedicação, amor, serviço ao próximo. Se ajeita no sofá, chama toda a família e nos siga depois da vinheta. Olá família, vamos iniciar esse nosso episódio. Irmã Eva Albuquerque, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu sim, dando prosseguimento nesse projeto de vocações. Hoje é o terceiro episódio voltado para esse mês de agosto. Irmã Eva, quando e como você sentiu o chamado para a vida religiosa? Olá a todos, agradeço também o convite e a oportunidade de compartilhar meu itinerário vocacional, o toque, o chamado de Deus, a vida consagrada. Desde criança, lá na minha comunidade, Ubaúna, onde eu nasci, que minha mãe me levava à igreja. Então, a partir dessa vivência, dessa experiência de uma forma assídua, ativa, participar das celebrações, foi nascendo dentro de mim o desejo, o seguimento, a consagração, a entrega total a Deus. Eu lembro de forma assim muito nítida, gravada na memória do coração, às vezes que minha mãe me levava à missa e eu deitada, minha cabeça na perna da minha mãe, e eu escutava apenas a voz do padre. Eu não tinha muita ciência do rito, da celebração, daquele momento da missa. Porém, a voz de Deus ecoava fortemente no meu coração ao seguimento, à vida missionária, ao discipulado, ao chamado na vida religiosa, à consagração. Então, a partir daí, de idas e vindas, né, às missas com a minha mãe, ainda criança, a fé foi sendo cultivada. A amizade com Deus foi sendo solidificada, se tornando consistente no meu coração. E aí nasceu o desejo do seguimento. E aí eu fiz minha primeira Eucaristia, os sacramentos de iniciação, a vida cristã. A partir daí gerou o engajamento nas pastorais da minha comunidade. E com 16 anos eu tomei a decisão de seguir a Jesus Cristo, né? Eu procurei uma congregação religiosa, as missionárias reparadoras, né? No dia lá teve uma semana missionária e no final de um dia de encontro eu conheci a irmã Marinete, que foi com ela que esse meu caminho vocacional, meu discernimento vocacional foi sendo construído, consolidado, né? Através da oração, da reflexão, de convivência com as irmãs. Aí eu sou filha única, né, de mulher. Na época, minha mãe teve uma certa resistência de deixar eu vir para o convento. Ela dizia assim, tu vai e nunca mais vem aqui, né, me visitar, vai esquecer da família. Ela tinha essa concepção e esse medo, né, de eu perder o vínculo, de perder o contato com a minha família. Mas quando a gente é envolvida pelo mistério da graça de Deus no chamado, a gente perde que as forças para não dizer mais sim a Deus, né? A gente é inteiramente envolvida pelo mistério, pelo dom de Deus, a vocação à vida religiosa. Muito bem, irmã. Então, o que levou, né, você citou aí a congregação, né, das reparadoras do coração de Jesus, né, as irmãs reparadoras do coração de Jesus. O que levou à escolha, né, dessa congregação, nessa sua escolha de vida, né, de entrar nessa missão religiosa? Pronto. Durante o processo de discernimento, de acompanhamento vocacional, de fato a gente ter clareza e responder a Deus de forma convicta, né, a vocação, no meu contexto histórico, no período de discernimento, eu não tive a oportunidade, a possibilidade de conhecer outros carismas,
outros estilos de vida religiosa, outra espiritualidade. Então, a primeira congregação assim, que realmente eu me encantei e me entreguei a Deus, né, dizendo sim, foi das Reparadoras do Coração de Jesus, né, que foi fundada pelo servo de Deus, Monsenhor Joaquim Arnóbio, que está em processo de canonização e beatificação. Padre Arnóbio é do clero da Diocese de Sobral, né, da cidade de Massapê, e o nosso carisma está centrado na reparação. Né? Então, Padre Arnóbio, impelido e sensível a questões pastorais, impelido pelo Espírito Santo, funda uma congregação religiosa, um dom para a igreja no Brasil, a Igreja Universal, né, de, em atos de reparação, enxugar as lágrimas do coração de Jesus que sofre, né, quando um consagrado, um religioso, um sacerdote não condiz com o nosso chamado, né, na nossa vulnerabilidade humana, na nossa fraqueza, nas nossas limitações, nós temos também nossas fraquezas de não responder a Deus. E a congregação nasceu com o objetivo de reparar friezas, indiferença, ultrajes que nós cometemos ao Sagrado Coração de Jesus. Muito bem. Irmã, dentro da caminhada, né, quais são as principais atividades e missão dentro da sua congregação hoje? Nós temos várias frentes de atuação missionária, de evangelizar, de levar Jesus Cristo através do testemunho, que é fundamental, e através das nossas ações, do nosso trabalho, né, que tem o intuito primordial de anunciar Jesus. Então, nossas frentes de missão hoje é em escolas cristãs, né, escolas católicas, que a gente vivencia também o carisma fundacional pelo Padre Arnóbio, com a comunidade escolar, com princípios pautado, fundamentado no Evangelho e na espiritualidade da congregação. Nós estamos presentes também hoje na Fazenda da Esperança, aqui na Diocese de Sobral. Nós temos uma comunidade religiosa no Rio de Janeiro, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, e em várias paróquias da Diocese, como apoio pastoral, aí na evangelização, na formação da catequese, liturgia e outras pastorais também. Certo. Você citou o Monsenhor Arnóbio e a gente não pode deixar de falar, né, da importância desse processo de canonização, né? Poderia falar um pouco para o nosso telespectador, né, como está acontecendo esse processo, em que fase ele se encontra, né, para que esse servo de Deus ele chegue aos altares? A igreja, de forma muito cuidadosa, ela trata, né, de um processo, de uma causa, dando título a um candidato a ser reconhecido, né, santo e ganhar os altares, a devoção dos fiéis. Isso é um trabalho minucioso, né, feito pelo dicastério para os santos, né, a causa dos santos. Então, Padre Arnóbio foi dado o processo, né, o início de canonização e beatificação. Já recebeu pela igreja o primeiro título, que é servo de Deus, né? E quem primeiro santifica um santo é o povo, né? Que reconhece ali como um sinal da presença de Deus através do seu caráter, seu testemunho, né? Sua índole. Então, em todos os relatos que a gente escuta referente à vivência sacerdotal do Padre Arnóbio, a gente vê ele como realmente um padre santo, que viveu de forma coerente o seu chamado, o seguimento a Jesus Cristo. Então, a gente está na primeira etapa, né, do processo de canonização, seguindo, né, aguardando os próximos passos, porque leva tempo e anos, né, para a igreja dar um título, visto que é um trabalho muito minucioso, de detalhes e de muito cuidado da igreja. Sim. Né? E a gente sabe que se de fato esse processo caminhar, né, nós teremos futuramente um santo dentro da nossa Exatamente, diocese. Né? Com a graça de Deus, né, nossa diocese, futuramente a gente vai ter um intercessor, ele já é nosso intercessor, né, porque a gente já tem ele já é servo de Deus, então a gente já pode pedir a intercessão dele por um milagre, por uma intenção, uma prece contida no nosso coração. Mas com a graça de Deus nós teremos um santo na nossa diocese. Muito bem. Irmã Eva,
Nós estamos hoje, né, comemorando o terceiro domingo de agosto, né, mês dedicado às vocações, e hoje, principalmente às vocações religiosas, né? Que conselho você daria para jovens, né, que sentem um chamado para a vida religiosa e que têm dúvidas ou medos? Pronto, então, a nossa Igreja Católica tem meses temáticos, né? E conforme o costume, mês de agosto se dedica à reflexão, à oração, à vocação, às vocações. Terceiro domingo, né, é dedicado à vocação à vida religiosa. Então, as jovens que se sentem impelidas, né, impulsionadas pela missão na vida consagrada, o meu conselho é não ter medo, confiar plenamente, se entregar ao chamado de Deus, porque quando Ele nos chama por esse mistério, que a gente é envolvida por esse mistério da vocação, do chamado, Ele nos dá condições de dizer sim. Então, se entregar de fato à sua graça, sem medo, e seguir a voz de Deus. Muito bem. Irmã Eva, de que maneira, né, a vida religiosa ela pode transformar a sua relação com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor? Eu cito dois elementos que auxiliam nesse processo de transformação, né? Primeiro, minha relação com Deus, através da oração, da vivência da nossa espiritualidade, a oração traz para mim conversão pessoal e, consequentemente, conversão das pessoas que estão ao meu redor, que fazem parte do meu ciclo de amizades, né? Então, a oração e a missão são processos de conversão, de mudança, de aproximação com Deus. Isso vai nos ajudar a estar mais perto, mais próximos de Deus. Pronto. Dentro desse tempo que você já tem dentro da vida religiosa, né? Quais foram os grandes desafios? Pois é, ontem, participando do podcast, me fizeram essa pergunta, né? Eu vivo minha vida assim com muita leveza, né? Eu não enxergo, há desafios, há dificuldades, como qualquer estado de vida, né? Nós temos também nossos enfrentamentos de natureza pessoal, comunitária, né? Institucional, porém eu não dou peso, não dou muita relevância, isso não traz muito significado para mim, né? Porque eu me entreguei a Deus, né? Então a gente vai aprendendo a confiar, viver um dia por vez, a confiar na entrega, no cuidado de Deus, na providência de Deus. Então, se há desafios, eu deixo passar, sabe? Porque eu vivo com leveza o meu chamado, a minha vocação, e confiando em Deus, que Ele é providente, que Ele é acolhedor, que Ele é misericordioso. Então, desafios para mim, eu não dou muita relevância. Dentro dessa caminhada, irmã, todo o processo se deu desde Coreaú, né, lá no início, Isso. né? E como é que foi essa caminhada? Ela passou por etapas? Como se deu todo esse processo? Pronto, a partir do momento que eu discerni a minha vocação, que eu tomei a firme decisão de dizer sim a Deus na consagração à vida religiosa, eu passei por 3 anos, né, que são as etapas iniciais da formação à vida religiosa. O primeiro ano consiste no aspirantado, um ano de formação, de aprofundamento da fé, da vida cristã, a história da congregação, a história de vida do fundador, o estilo de vida religiosa que eu busco viver. Então, meu primeiro ano, aspirantado, foi em Fortaleza. O meu segundo ano, postulantado, eu fiz aqui na Menino Deus, a Casa das Irmãs. Na época, acolheu as formandas, né? As formandas da segunda etapa, o postulantado. E o terceiro ano é o ano canônico, né? O noviciado. E o noviciado também eu fiz aqui em Sobral. E o quarto ano, ainda sem votos, né? Sem profissão religiosa, que é a experiência pastoral, eu fiz na Diocese de Crateús, que na época tinha uma casa de missão nossa lá. E aí eu fui enviada em missão no segundo ano de noviciado para Crateús. E aí depois eu professei, fiz meus votos religiosos, né? Os primeiros votos, recebi o hábito, e aí entregue totalmente à missão, né? Já morei em Olinda, lá foi uma missão assim encantadora, com crianças de comunidades que a gente acolhia, né? As irmãs,
E em várias paróquias também aqui da nossa diocese, já atuei na pastoral, na missão. Todas essas etapas, muitos rastros foram deixados, a irmã Eva lembra de tudo muito claramente, e isso traz para você uma alegria muito grande, não é isso? Isso, porque a gente, quando anuncia o evangelho, a gente vive o evangelho com a comunidade, com o povo, né? E tem muitas experiências, relatos, né, de mudanças de vida nas pessoas, né? No impacto que a vida religiosa, a missão de uma consagrada, deixa na vida das pessoas. Posso relatar uma? Pode sim, fica à vontade. Então, lá em Olinda, Pernambuco, a gente atuava lá no trabalho social, a gente atendia, acolhia crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, por ser de comunidade, infelizmente, ainda existe o preconceito estrutural no nosso país, né? E crianças de comunidade, pessoas que moram em comunidade, às vezes falta oportunidade. E a nossa missão lá, além de acolher, de escutar, de transmitir a presença de Deus, o amor de Deus àquelas crianças, era criar essas oportunidades. E eu e outra irmã, né, a irmã Conceição, na época que morava comigo, nós fomos até o Colégio São Bento, que é uma escola dos monges beneditinos, lá de Olinda, uma escola muito bem conceituada, renomada lá em Olinda, e nós vamos pedir a oportunidade de uma bolsa para uma das crianças estudarem lá. E aí o Abade acolheu o nosso pedido, e uma das maiores alegria é ver que essa criança ainda está lá. E recentemente nós voltamos à comunidade, visitando as famílias, as crianças, e a gente viu a criança fazendo, hoje adolescente, né, fazendo propaganda do colégio, né? Estava lá no outdoor, na frente do colégio, fazendo propaganda. Então, isso é fruto da providência de Deus, Sim. através da presença religiosa de uma consagrada, né? Que está ali para ser realmente presença de Deus na vida de crianças. Ou seja, houve uma transformação, Foi, né, dessa isso. pessoa, né? Muitas delas só precisam de uma oportunidade, de portas abertas, porque tem potencial, tem talento, tem inteligência, né? Agora, por ser de comunidade, a gente tem uma certa resistência de não acolher, de não acreditar. E a gente precisa ver no outro a presença de Deus, né? E não hesitar de criar possibilidades, de alavancar caminhos, resultados para essas crianças e tantas outras pessoas, né, que chegam ao nosso caminho, que precisam da nossa mediação, mas que tudo é providência de Deus, né? Então, uma alegria enorme para nós ver que ela continua lá no colégio, né? E se dedicando, respondendo, né, a dinâmica pedagógica do colégio, né? Ela não teve avanços, né? Evoluiu de acordo com a dinâmica pedagógica do colégio. Então, isso para nós é alegria, né? Quer dizer, uma criança não se perdeu aí, né, na comunidade, né? Mas através da missão de uma consagrada, está aí tendo uma oportunidade de estudo. Ou seja, foi o caminho, né? Isso. Que foi traçado através do trabalho que é desenvolvido. Exatamente. Você nos relatou, né, que o processo, né, o seu processo de formação, né, se deu lá atrás. Hoje, né, falando de uma forma bem prática, né, como as jovens que estão interessadas em ingressar na vida religiosa, hoje, qual o caminho inicial, né, irmã Eva? Qual seria o primeiro passo, né? Buscar a quem, buscar onde? Qual seria os passos para esse processo iniciar? Primeiro, é fundamental a vida de oração, que é a partir da oração, da intimidade com Deus, que a gente escuta de fato o chamado. Em seguida, a gente precisa procurar uma congregação religiosa que a gente se identifique com carisma, com estilo de vida, com a espiritualidade das irmãs da congregação e fazer contato, né? Na nossa congregação, nós temos um grupo de irmãs que estão responsáveis por essa missão de ajudar as jovens, né, no processo de discernimento, de descobrir a vontade de Deus para a vida delas, né? Aqui em Sobral, a gente fica localizado na Avenida Dom José, a Casa Geral, que lá tem a irmã Isabel, uma irmã que está responsável com outras irmãs, né? Que está exclusivamente responsável por essa missão, de acolher, de escutar as jovens e ajudar no discernimento vocacional. Muito bem. Irmã,
E aí, já caminhando aqui já para o final dessa nossa entrevista, deixa aí uma mensagem, né, uma mensagem motivadora, né, para todos que estão nos assistindo, né, e principalmente para todas as irmãs, né, as religiosas, que hoje comemoram esse dia tão especial. Pronto, então, inicialmente, parabéns, né, para todas as mulheres que tiveram a coragem, a ousadia de largar tudo, né, porque a gente renuncia uma vida matrimonial, a gente larga a nossa família e uma vida profissional também, e a gente se entrega de forma tão despojada, simples, né, na pobreza, na castidade, na obediência, ao seguimento a Jesus Cristo, que é isso que nos realiza, que nos planifica, estar em Deus, viver na presença de Deus. Então, a todas as consagradas, né, da nossa diocese, de tantas congregações que em várias frentes estão aí em missão, que se entregam, se doam, se dedicam, né, ao anúncio do Evangelho, cada uma com seu carisma, parabéns, né? Então, que o Espírito Santo, a força de Deus, nos ajude a viver com coerência, com consistência, né, a nossa vocação, o nosso chamado, a gente ser realmente sinal da presença de Deus nesse mundo, que precisa tanto, né, da presença de Deus. E um conselho, assim, quando eu discerni minha vocação, que está fundamentada no texto bíblico do livro de Isaías 60, que o versículo é esse: muda que eu plantei, trabalho de minhas mãos para a minha glória. Eu, em oração, a partir desse texto bíblico, eu não tive mais dúvida, né? Todas as inquietações e inseguranças foram sanadas, porque a palavra trouxe para mim a clareza, a certeza do chamado nesse texto bíblico, né? Então, a partir do nosso batismo, que gera o engajamento, a participação eclesial, a gente aderir de fato a Jesus Cristo, né? Ao segmento, responder, cada um conforme o seu estado de vida, mas a gente responder com muito amor, com fervor e ardor na missão a Jesus Cristo. Muito bem. Tivemos hoje aqui com a irmã Eva Albuquerque, né? Essa missionária da Congregação das Irmãs Reparadoras do Coração de Jesus. Esteve conosco hoje nesse episódio mais do que especial, dedicado a todas as religiosas, nesse dia dedicado às vocações religiosas, né? O terceiro domingo de agosto. Continue conosco nessa caminhada, continue conosco fazendo parte desse projeto. Sagrada Escuta é feito para você, família de Deus. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado. Forte abraço, Deus abençoe. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco. Mel Havaí.